Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de xadrez. Temos uma partida bem interessante que aconteceu no torneio Grand Chess Classic 2018. Aconteceu segunda-feira, dia 2 de abril, entre George Maia com as peças brancas e Fabiano Caruana com as peças negras. Fabiano Caruana, que para quem não sabe, venceu o torneio de candidatos no mês de março, no mês passado. A gente acompanhou durante todo o mês as batalhas de torneio de candidatos, e aí agora ele está aí participando do Grand Chess Classic, empatou com o Magnus na primeira rodada, e aí na terceira rodada, que foi essa rodada aí, ele jogou esse lance, essa partida muito interessante contra o George Maia. E aí eu separei pra gente dar uma olhada, ver o que a gente pode comentar e tirar da lição. Bem, George Maia nessa partida com E4, nós tivemos E5 por parte do Caruana, bastante padrão, depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, temos um Rui Lopes, A6, e aí aqui o George Maia já vem com uma decisão, no mínimo interessante, bispo toma o cavalo em C6, indo aí para a variante das trocas. Nessa posição, o George Maia tem a opção de capturar o peão do Caruana aqui, porém não é muito legal, capturar com o cavalo toma em E5, por causa de dama D4 nessa posição, e aí você ataca peão e cavalo nesse caso, e vai acabar recuperando o peão de volta com condições no mínimo interessantes. Por isso que nessa posição seguiu roque por parte do George Maia, e aí depois temos a defesa do peão com dama F6, que é um lance que quando você é iniciante, o iniciante que eu digo, o iniciante que começou a estudar o xadrez não faz muito tempo, só ele faz, caramba, peraí, não me dizem que não é legal ficar trazendo a dama muito cedo, para fora, ficar exposta aí, a qualquer momento pode vir alguém atacar, de fato, mas o Caruana com certeza devia saber o que estava fazendo, Grandes mestres analisam demais, exaustivamente essas posições, e aí com certeza ele devia estar dentro da sua preparação ainda. Temos D4, atacando o centro imediatamente, peão toma em D4, e temos bispo G5, justamente atacando a dama, como nós mencionamos. Dama D6, saindo do ataque, cavalo toma o peão em D4, e nós temos bispo E7 desenvolvendo e, claro, desafiando o bispo das brancas, que também tem um papel muito importante. O bispo sai, não deseja as trocas, e temos cavalo H6, mais outro lance que, claro, para a maioria dos estadistas não faz tanto sentido assim ao primeiro momento, porque, de fato, agora, o que acontece? Você permite que o seu adversário tome o cavalo e dobre seus peões. Mas aí que tá. Em linhas como essa, provavelmente o Caruana deve ter analisado demais, E em posições como essa, provavelmente faz-se útil, O lance torre G8, por exemplo, caso esse peão venha parar aqui, precisando capturar o cavalo. E aí com torre G8, a torre fica já liberada para eventuais ataques. Você tem dois bispos, e quando você tem essa situação com par de bispos, o par de bispos é sempre muito poderoso. E, claro, uma dama também logo aqui já para atacar. Em condições como essa, você pode tirar o bispo de casas claras e fazer o roque na ala da dama. Então, não é muito fácil de você conseguir atacar diretamente o rei negro em situações como essa. Então, por isso que o cavalo H6. E, claro, o George Maia já tem um bispo a menos, na questão de... As negras já têm um par de bispos, as brancas cederam um bispo contra um cavalo. Então, elas já têm um bispo a menos na conta. E aí, de repente, ceder outro bispo, trocar por outro cavalo, ficar com dois cavalos contra dois bispos, em um eventual final do jogo, pode ser não muito agradável. Pode chegar com desvantagem no eventual final do jogo. Temos dama D2, agora ameaçando de fato capturar o cavalo e ganhar um peão. G5 é um lance no mínimo interessante, que o Caruana com certeza, lances como esse não se vêem, eu tenho quase certeza que não se vêem na partida mesmo em si, assim, na hora você decide, tô aqui analisando a posição, no lance número 10, e vou jogar G5 porque eu vi agora que é um bom lance. Não, lances como esse, que contrariam toda a nossa percepção do xadrez, são bastante avançados e, claro, fruto de uma teoria muito bem consolidada, que eles estudam muito antes, se preparam, claro, com computador sim, porque
É muito complicado. Claro, você pode ter a ideia, mas daqui que você analise tantas posições como essa, tantas refutações, né? E aí eles fazem esse trabalho fantástico, eu diria. E estão enriquecendo também cada vez mais o xadrez mundial. A gente viu isso com partidas, por exemplo, do Vladimir Kramnik, né, no torneio do candidato, também com um G5 muito semelhante, em uma posição inclusive também da Rui Lopes. Então, parece que a teoria de xadrez está aí, né, mesmo sendo uma coisa que já é tão desenvolvida, acaba sempre abrindo novas brechinhas, né, o xadrez, e claro também abrindo possibilidades novas de inovação. Seguindo essa posição aqui, cavalo F3. No mínimo interessante, porque você faz, mas só tem uma peça defendendo esse peão, que é o bispo, aqui em E7. Por que eu não posso tomar? Já parou a pensar? Por que eu não posso tomar? Se você tomar, segue-se as trocas, tá? Dama toma o bispo em G5. E aqui seguiria agora um lance bem interessante, torre G8, né? Atacando a dama não pode capturar o cavalo, que ele está defendido, preste muita atenção. Vamos supor que a dama venha para a casa H4, a dama pode tomar o cavalo, trocando. E aí depois disso, a dama captura esse peãozinho aqui em B2. Se você capturar o peão, cai torre, não necessariamente agora, né? Essa torre aqui teria que sair do ataque antes, para não ser capturado com cheque. Entretanto, as negras estariam bem melhores, né? Nessa posição aqui, cavalo D2 me parece o lance mais seguro na posição. E depois disso, não tomar, porque abriria alvo para a dama ser atacada. Então, jogar um dama C3, por exemplo. Esse peão pode ser entregue, porque aí de repente você poderia até, né, ganhar lances aqui com o lance torre atacando a dama, né? Ganhar um tempo em cima da dama. Claro, tem também que a dama não pode capturar o peão ainda, agora necessariamente, porque a dama está atacando o cavalo. Então, mas as negras têm um jogo bem mais fluido nessa posição, tá um jogo bem mais tranquilo, eu diria. E sem muita possibilidade de ataque direto ao rei inimigo, né? Apesar de ele estar no centro, não tem como as brancas atacarem ele de imediato. Então é o tempo de você, quem sabe, ter esse bispo daqui e fazer o roque na ala da dama, se precisar. Mas se o cavalo F3 nessa posição, e aí depois disso tivemos torre G8, H4, aproveitando a cravada no peão, né? Já que se o peão se mover, o cavalo aqui está caindo, né? Dama e bispo atacando o cavalo. E aí, diante disso, seguiu o lance dama G6, colocando mais um defensor no peão. Ok, seguiu mesmo assim, o peão toma o peão em G5. E aí agora o que fazer, né? Bem, acredito que não convém muito, claro, tomar, porque são 3 para tomar e 3 defendendo. Então você tem que tirar esse cavalo daqui, né? O cavalo vem para G4, ameaçando... Eu não diria que ameaça tomar o bispo, de repente sim, né? Para recapturar o peão. E aí as brancas oferecem de fato... E aí as brancas oferecem de fato a troca com o lance cavalo C3, que nessa análise não é o mais interessante, né? O interessante é salvar o bispo com o bispo F4, mantendo a defesa do peão e, além disso, ameaçando talvez o peão de C7. E aí você pode escolher jogar, por exemplo, jogar, por exemplo, o lance H6, nesse caso. Se você jogar o lance H6, as brancas podem ter duas opções. Agora, a pior de todas é você tomar o peão de volta em H6 por causa de cavalo H2, e esse lance é fantástico, ameaçando agora o mate direto aqui, né? Ameaçando capturar o peão em G2 com mate. Então, bispo G3 quase forçado, mas aí depois de cavalo toma, peão teria que tomar, dama H5, e aos poucos as negras vão recuperando o ataque. E olha só, né? O ataque já chega aí com tudo, ameaçando mate no próximo lance. Então as brancas teriam que tentar escapar com o rei, e assim sucessivamente. Outra opção depois de bispo F4, H6, é de fato você tomar o peão em C7, depois o peão de H tomar o peão em G5, e o jogo continua igual, tá? Com linhas um tanto quanto parecidas, as negras com um peão a menos, mas com um jogo bem mais desenvolvido, né? Você percebe que tem peças brancas aqui ainda faltando se desenvolver. Depois de cavalo G4, temos cavalo C3 desenvolvendo, e dizendo assim, quem sabe, né? Vai, toma meu peão aí. Mas as negras continuam seu plano de jogar H6. E qual é o ponto de jogar H6? Se as brancas tomam agora, elas podem jogar um possível torre H8, por exemplo. Você vai conseguir recapturar esse peão depois, mais cedo ou mais tarde. E aí você vai ter uma coluna H totalmente aberta para, de fato, atacar.
né? E vai ser o que vai acontecer depois de um tempo, né? As negras vão utilizar muito a coluna H durante o jogo. Bispo F4 agora, foi o que seguiu na partida, um lance um pouco atrasado, né? Permite Bispo E6 por parte das negras. Na verdade, o Bispo E6 não é nem um lance, o melhor lance. Tem uma variante interessante que é, até certo ponto, dá pra ver que é, ok, peão toma G5, aí vamos supor que as brancas continuem tomando, e aqui agora, eu diria que depois de Dama H7 vai ficando complicado de ver, né, esse movimento aqui, Dama H7, tá? E aí depois vamos supor que, claro, qual é a ameaça com Dama H7? É você de fato jogar um torre H8 e Dama H1 mate. Só que as brancas vão tentar ao máximo impedir, né? E elas podem trazer esse cavalo para cá. Então vamos supor, cavalo E2, torre vem para H8, e aqui vai ficando cada vez mais complicado de ver os lances. Depois de cavalo G3, defendendo a casa H1, o lance cavalo H2, que é uma ideia que é recorrente na partida, pode ser que siga, tá? Para eliminar de fato esse cavalo que defende essa casa. E aí, depois disso, o cavalo pode vir para E5, por exemplo, depois de F6, atacando o cavalo. Você pode jogar, as brancas teriam que ver o lance torre de FD1, no mínimo curioso. Ups, perdão, eu disse torre de F, né? E trouxe a de A. Acontece. E aí depois de, tipo, peão toma o cavalo em E5, bispo toma o peão em E5, atacando a torre, né? O cavalo poderia voltar para G4, atacando aqui a casa. Mas é uma variante muito, muito incerta depois das trocas, tá? E as brancas jogassem algo tipo Dama C3. O rei teria, né, algumas casas de escape aqui para sair, caso a dama atacasse. Mas é uma variante muito incerta para ambos os lados, tá? De acordo com o computador, essa é uma variante que tem vantagem para as negras, uma pequena vantagem, mas tem. Mais difícil, muito complicado, né? E é sempre melhor evitar complicações como essa, sem necessidade, e jogar um lance mais tranquilo, bispo E6, não é um lance que fragiliza muito a posição, entrega mais um peão em troca de cada vez mais atividade. Temos torre C8 atacando o bispo, que vem para B6, e aí captura-se o peão de volta. Nessa posição aqui, as negras têm um peão a menos ainda, mas um jogo praticamente desenvolvido. Ok, reino no centro, mas as brancas, de fato, não conseguem fazer nada com relação a esse fato. Temos cavalo E2, o Jorge Maia percebe que o Caruana está prestes a levar suas peças para a coluna H, como se inicia com torre H8, depois torre de FD1, dama H6. Esses dois cavalos são basicamente as duas únicas peças que estão defendendo o rei. E aí tivemos B4 nessa posição, que é um lance ruim, tá? Depois de B3, tá? As brancas parecem que vão segurando. Depois de bispo F6, torre sai do ataque, cavalo H2 com aquela mesma ideia, mas dama E3 parece segurando pouco a pouco, ok? Mas B4 não é o melhor lance, permite que as negras ganhem uma certa iniciativa depois de peão toma em B4, recuperando agora o material, e depois disso bispo D4, tá? Para você justamente evitar qualquer ataque em cima da dama aí, e além disso, atacando a torre adversária. As negras são quase forçadas a jogar F6, defendendo, e depois de C3, as brancas entregam um peão, em troca talvez de fato, melhorar a atividade das suas peças. Entretanto, esse sacrifício não é o melhor, tá? Porque agora as negras têm um lance muito bom nessa posição e ficam com uma vantagem quase decisiva, eu diria. O lance que o Caruana não viu foi cavalo H2, tá? Nessa posição o cara não jogou aqui, rei F7. Cavalo H2 era o lance, tá? Você visando justamente tirar esse cavalo daqui, depois capturar, se você ia ter essa casa livre, né? Para dama e para torre. Vamos supor que cavalo é 1 nesse caso, tá? Você pode seguir com o bispo G4 atacando a torre. E aí depois de F3, vamos lá. Você podia jogar o incrível torre C4 nessa posição. É um lance muito bonito. Agora se você tomar o bispo, que seria horrível, tá? Bispo C5 é um lance excelente. Mostra justamente a vantagem de você jogar esse lance. E aqui o rei quase já era praticamente, né? Quase sem casas para ir. As brancas vão ter que entregar um material, muito provavelmente essa dama aqui, para não levar mate, ou trazer o rei para cá e levar cheques descobertos, né? O que não é muito legal.
Ok, bispo toma em C3, seguiu rei F7 nessa posição, assim, mais natural de se ver, tudo bem, mas o jogo começou a entrar águas calmas de novo, depois de torre de A1C1, torre C4, tá? E depois de bispo D4 tivemos B5, ok, dama A5, e aqui agora só então cavalo H2, que é uma ideia já recorrente que a gente viu o porquê, né? E aqui nessa posição as brancas cometem um dos seus erros, né? Que é de fato você ir para um lance decisivo, que deixa a dama longe da defesa, que é o lance dama toma o peão em A6, deixa a dama muito longe da defesa inimiga, né, da sua própria defesa, e agora permite inclusive que siga as trocas de cavalo, com o cavalo toma o cavalo em F3, peão toma em F3, e aqui nessa posição as negras seguiram para o arremate com o lance G4, né, depois de F4, não tomando, porque aí você daria mais atividade ainda para as peças das negras. Seguiu dama toma o peão em F4 nessa posição. O que eu não sei se os jogadores estavam com apuro de tempo nesse caso, mas dama H2 era um lance bem mais fácil, tá, de tentar levar para linhas decisivas. Depois de rei F1, por exemplo, você poderia seguir com torre de H C8, tá, dobrando torres, ameaçando capturar aqui. E aqui nesse caso, aparentemente F5, atacando o bispo, né? Seja legal, mas as negras dão uma qualidade depois de torre toma em C1, dama toma o bispo em E6 com cheque, rei vem para F8 para defender esse bispo aqui. E aí depois de dama sair para B3, né, defendendo a torre, você jogar o tipo torre de 8 C2, e aí vai acontecer as trocas aqui, né? E assim o jogo continuaria, né? Mas as negras estão muito melhores nessa posição, tá? Vão ganhar a qualidade e aparentemente estão ganhando mais material também depois. Mas o Caruana não chegou a ver isso e jogou o lance de dama tomar o peão em F4. E de novo, embora o computador diga que a posição está igualada, é muito complicado de ver na hora, tá? As negras têm uma pressão muito forte contra a posição inimiga. Seguiu torre toma torre, peão toma torre, e aí disso seguiu bispo E3 atacando a dama. E aí a partida volta agora de vez para as mãos das negras. Aqui já era, não tem como mais voltar atrás. Depois de dama F3, ameaçando agora, né? A ameaça direta é basicamente você tentar se livrar desse cavalo e jogar a torre aqui, tá? Com mate. Seguiu torre D6 nesse caso, ameaçando capturar o bispo, mas não adianta. Torre H3 é um lance ótimo e vencedor, basicamente. Seguiu o erro final do Jorge Maia, que foi torre toma em E6, e aqui as negras dão mate agora, com torre toma o cavalo, depois que peão toma a torre, dama toma o bispo, muita atenção. Isso é um cheque, a gente tem que vir para H2, dama F2 cheque, rei H1 e dama F1 cheque. E aqui nessa posição o Jorge Maia abandonou a partida. Sabe por quê? Porque agora segue mata em 2, né? Depois que o rei vem para H2, dama G1, dama H3, um cheque, perdão. Depois que o rei vem para G1, o lance que dá o mate é bispo C5. E aqui nessa posição a partida está acabada. Partida muito interessante, né? Eu particularmente achei muito interessante essa ideia aqui, né? De cavalo H6. E não só isso, depois disso, né? O lance G5, entregando um peão, que deixaria o jogo das negras muito mais sólido, muito mais fluido. E além disso, uma ideia fantástica de ataque, né? Você o cara quebra alguns princípios básicos do xadrez, no sentido de que toda regra tem uma exceção, tá? Não é que o que ele fez é errado, muito pelo contrário, produziu um jogo fantástico. Bem, eu espero que tenha servido de alguma coisa para você esse vídeo. Se você gostou, enfim, se você gostou de assistir, se você achou que te ajudou, dê um like, por favor, eu vou ficar muito feliz. E claro, se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva, porque aí você recebe notificação de quando sair vídeo novo. Forte abraço e a gente se vê muito em breve para mais vídeos. Valeu!